E agora nós vamos ouvir mais uma palavra. Hoje, nessa noite, quem vai trazer a palavra para nós é o irmão Jair Lúcio. Ele, a partir desse momento, estará com a oportunidade trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Jair. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não dá para saber a quantidade de pessoas que vai ouvir a palavra, que está assistindo o culto, que está cultuando nesta noite, mas o Senhor sabe e contempla onde estiver esta pessoa assistindo o culto ou cultuando a Deus conosco. O Senhor está contemplando a tua vida, a tua alma, e certamente o Senhor tem uma palavra para o teu coração neste momento. Eu quero deixar a paz em cada coração, pedir ao Senhor que venha abençoar, que venha confortar os corações em meio a esta crise. Sei que tem muita gente já desesperados, mas o Senhor, Ele está no comando de toda a situação. Eu quero compartilhar um texto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 32. É um texto bastante conhecido, mas para os dias em que estamos vivendo, é uma mensagem fundamental que não pode faltar nos nossos dias. E nos dias em que estamos vivendo, ela tem um peso muito maior, porque se trata do Evangelho do Senhor. O texto nos diz assim: e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Somente este versículo, conforme falei, um versículo conhecido, um versículo que muitas pessoas sabem de cor, mas por trás de tudo isso, no seu contexto, tem uma mensagem muito profunda aos nossos corações, quando nós paramos para meditar na história de Jesus, na vida em que Jesus viveu aqui na terra, nas promessas em que Ele nos fez, no sacrifício prestado ali na cruz do Calvário, nas acusações que foram feitas a Ele. Nós devemos receber esta palavra aos nossos corações de uma maneira alegre, de uma maneira satisfatória, que nós venhamos com a nossa adoração agradecer ao Senhor por tamanho sacrifício por nós, por uma nação inteira. Ele prestou este sacrifício. Nós conhecemos a história de Jesus desde o seu nascimento, lá no livro de Gênesis, quando Deus faz o mundo, quando Deus termina de fazer o mundo, Ele olha e vê que tudo é perfeito, e Ele, na Trindade, Ele fala: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esses dias eu estava meditando nesta mensagem, e eu até citei um versículo, citei uma palavra, dizendo que Deus foi o primeiro a criar uma estátua. Só que a estátua de Deus, ela não ficou paraplégica, ela se tornou nós, do jeito que nós somos. Foi o jeito que Deus nos criou. A Bíblia fala que Deus pegou a terra e com a terra Ele fez ali um boneco, e quando ele viu que era um boneco, ele que não tinha a sua semelhança, não tinha a tua imagem, e Ele encheu Ele se encheu e Ele soprou nas narinas daquele boneco, e aquele boneco ganhou vida. É o que nós vivemos hoje, é o que nós respiramos hoje.
nós respiramos uma porção de Deus. Nós vivemos porque nós temos dentro de nós uma porção do Espírito Santo. Nós somos cheios da presença de Deus, porque Ele se encheu dele próprio e soprou nas narinas. E quando Ele sopra nas narinas, aquela imagem recebe o Espírito de Deus, ganha vida. E nós estamos aqui hoje por causa desta vida que Ele nos deu. A Bíblia fala que os anos se passaram, o homem pecou e destituído estava da glória de Deus. E após o homem pecar, Deus agora procura um homem, para que este homem tirasse também o pecado do mundo. E Ele procura em algumas pessoas, e quando Ele investe, às vezes, os homens também decepcionaram a Deus. Que foi Adão, decepcionou os homens também, que Deus muitas das vezes esperava deles para ser um sacrifício, para tirar o pecado do mundo. Esses homens falharam, mas um certo dia, uma mulher, uma virgem, ela foi encontrada em santidade, e Deus estava já indignado com a situação. Eu não sei se o que a humanidade vivia naquela época, se era parecido com o que vive hoje, o mundo em uma plena calamidade de pecado. Mas eu sei de uma coisa: Deus estava para destruir a nação. E quando Jesus chega diante de Deus e pede uma oportunidade, e Deus concede a oportunidade: deixa que eu vou descer, eu vou me despir da minha glória, eu vou descer lá na terra, vou me fazer homem, vou provar para os homens que é possível cumprir a lei escrita por Moisés. Eu vou descer, vou me tornar homem, vou cumprir a lei para mostrar para eles que é possível. Não é fácil, mas é possível. Eu vou cumprir a lei, e eu vou ser o sacrifício para tirar o pecado do mundo. A Bíblia fala que Jesus nasceu, Ele cresceu, e Ele chega a uma idade e começa a exercer o seu ministério. Jesus escolheu 12 discípulos para andar com Ele. Ele escolheu 12 homens. Ele não escolheu 12 mulheres, e não escolheu homens e mulheres, mas Ele escolheu 12 homens, para não ter diferença. Era para ser 12 homens corajosos, 12 homens guerreiros, 12 homens estruturados. Mas a Bíblia fala que um desses homens falhou contra o Senhor e o traiu. A Bíblia fala que Jesus participou da ceia em uma época de Páscoa. Nós estamos vivendo aí, já estamos muito prestes de comemorar uma época de Páscoa. Mas a Páscoa que se comemora hoje é muito banalizada. É muito banalizada. É acompanhada de festas. Mas a Páscoa naquela época, ela era acompanhada de milagres. Ela era acompanhada de ensinamentos. Ela tinha um ritual espiritual. E não era tão banalizado. Não tinha vandalismo. E a Bíblia fala que estava já na época da Páscoa. E toda a época de Páscoa, eles tinham um costume. O governador, ele soltava um preso e crucificava um outro preso, escolhido pela população. E exatamente nesta época, Jesus, ele é preso pelos príncipes dos sacerdotes, pela corte da época. Ele foi preso, ele foi julgado, e ele foi inocentemente condenado. O rei daquela época colocou Jesus em uma bandeja, dando direito à multidão a escolher: vocês querem soltar a Jesus, o Cristo, ou vocês querem soltar a Barrabás? E aquela multidão, aquele povo naquela época escolheu: solte Barrabás e crucifica Jesus. Jesus foi acusado. Depois que
tudo acontece. Jesus agora é condenado, mas Jesus é condenado por quê? Qual era a culpa de Jesus? Era o meu pecado, era o pecado da nação, era o pecado da humanidade, que Jesus agora quer assumir, porque Ele fez uma promessa: eu vou descer, vou purificar a humanidade do teu pecado, vou tornar imaculada, e tornará-se a minha noiva, e eu vou me casar com ela. A Bíblia fala que Jesus, agora acusado e condenado, ele é entregue aos soldados para ser chicoteado, para ser bofeteado. E a Bíblia fala que eles saem e eles começam a fazer uma procissão, eles começam a fazer o cortejo com Jesus, e Jesus ali vai levando um madeiro, o qual seria usado para a sua crucificação. Mas a Bíblia fala que andando nas ruas de Jerusalém em direção ao Gólgota, Jesus estava apanhando, cuspiam em Jesus, batiam em Jesus, e Jesus já não aguentava mais suportar tamanha dor. A Bíblia fala que naquele mesma época existia o sacrifício do cordeiro para a expiação de pecado. Como era feito o sacrifício do cordeiro para expiação de pecado? O sacerdote, ele entrava no templo e ele ficava numa salinha, nenhuma sala do templo, só ele e o cordeiro. E ali naquele tempo ele ficava examinando o cordeiro para ver se não tinha mancha, para ver se não tinha nenhuma falha, para ver se não tinha nenhum defeito. Enquanto ele estava examinando o cordeiro, as demais pessoas iam entrando no templo, mas para entrar no templo também tinha um segredo. As pessoas vinham de longe para entrar no templo, e qual era o objetivo daquela pessoa? Que quando o sangue fosse espargido, gotas de sangue caíssem na sua capa. Significa que ele estava perdoado dos teus pecados, significa que estava livre dos seus pecados. Simão Sirineu estava nesta missão. Ele tinha saído da região africana e vindo até Jerusalém para participar deste ritual. E ele trazia a tua capa, ele trazia tuas vestes, as vestes adequadas para entrar no templo, porque não entrava de qualquer maneira. Quando ia entrar no templo, ficavam homens na entrada do templo olhando. Se a pessoa tivesse com a tua roupa manchada, ela não poderia entrar no templo para ver o cordeiro sendo sacrificado. Eu quero dizer para você nesta noite, que está assistindo, ou que está até mesmo nesta hora louvando e adorando a Deus na tua casa, no céu não vai ser diferente. Para você entrar no céu, para você entrar na casa em que Jesus falou que foi preparar para você, no Evangelho de João, no capítulo 14, as tuas vestes têm que estar lavadas no sangue do Cordeiro. Se as tuas vestes estiver manchada naquele dia, sinto lhe dizer, você vai ser separado para a esquerda, e você já sabe muito bem o que vai acontecer. Lá no céu não vai ser diferente. Para entrar no templo, para ver o sacrifício do cordeiro, era necessário estar com a tua capa branca, e não podia ter mancha, tinha que estar limpa, tinha que ser alva, não podia estar suja nem manchada, tinha que estar alva. Simão Sirineu, ele tinha esta preocupação, porque apesar de ser de uma região africana, ele era judeu, por intermédio da rainha de Sabá. Ele vinha ver o sacrifício do
sacerdote, ele ficava lá dentro com o cordeiro. E quando o templo enchia, chegava a hora do sacrifício, ele pegava o cordeiro, colocava embaixo do teu braço direito, e ele vinha. E conforme ele vinha com o cordeiro, ele vinha pisando, e as suas pisadas no pé esquerdo era batido com uma força maior, porque dava um tranco no cordeiro. Isto era feito propositalmente, porque quando ele pisava com o pé esquerdo, que ele batia, o cordeiro ele sofria um tranco, e o cordeiro ele não podia berrar, porque se o cordeiro berrasse, significava não era cordeiro, e sim era bode, e bode não pode servir para tirar o pecado da nação. Por isso que a Bíblia nos disse, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando o sacerdote vinha, ele batia o pé, e a Bíblia nos disse: pelas tuas pisaduras és sarado, és sarados. Você que está na tua casa assistindo agora, o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele quer te visitar nesta noite. Ele quer te fazer uma visita nesta noite. Eu não sei de que maneira está a tua casa para receber o hóspede, o Espírito Santo, mas ainda há tempo, ainda há tempo, porque a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote, depois que o cordeiro era sacudido, não berrou, ele pega o cordeiro. Entenda você aí agora na tua casa: na mão esquerda o cordeiro, na mão direita o cordeiro. Na mão direita para você hoje tem bênção para a tua vida, tem bênção para a tua casa, tem sangue para lavar as tuas vestes. Ele corta o pescoço do cordeiro. O cordeiro não berra, ele não vai berrar, porque ele é cordeiro. Ele não berra. O cordeiro, sai lágrima no olho, a língua sai para fora, mas ele não berra. Ele não berra, porque ele não faz escândalo. Bode apertou um pouquinho, começa aquela aberração, aquele escândalo. Mas cordeiro não, ele sofre calado, sai lágrima no teu olho, ele chora, mas ele aguenta, porque ele é mudo. Por que estou falando isso? Preste atenção, você vai entender. Quando o cordeiro é sacrificado, ele fica de cabeça para baixo até que todo o sangue cai. Quando o sangue cai, o sacerdote pega com uma vara, uma esponja,